Olá, este é o nosso quarto vídeo sobre técnicas de integração. Vamos rapidamente recordar o que vimos nos vídeos anteriores. No primeiro, nós falamos sobre mudanças de variáveis, ou seja, você tem uma função que você quer encontrar a primitiva, como transformar esse problema em um novo problema, trocando a sua variável independente x por uma nova variável u, e como você transforma esse problema original, né, em um novo problema, supondo então que nesse novo problema você sabe encontrar a primitiva da nova função que você tem. Então, dessa forma, depois quando você volta para a variável original, você tem a primitiva que você estava procurando. No segundo vídeo, nós falamos sobre integração por partes, ou seja, tínhamos uma função que a gente queria encontrar a primitiva, então nós também, agora, transformamos esse problema em um novo problema. Então, aqui o problema original a gente transforma num novo problema, onde esse novo problema, ou você já sabe diretamente calcular, encontrar a primitiva, ou usa mudança de variável. Né? Usa mudança de variável para encontrar a primitiva dessa nova função. E no vídeo anterior nós falamos sobre integração de funções racionais. Nós vimos que uma função racional, ou seja, um quociente de dois polinômios, ela podia ser, a primitiva podia ser encontrada através de mudança de variável, após você usar um pequeno truque. Né? Como assim? Né? Pegar a sua função racional que você tem e escrevê-la na forma de frações mais simples, né? Que a gente chama de decomposição em frações parciais. Então, essas novas frações, quer dizer, você está fazendo uma identidade. Tá? Você está escrevendo uma coisa igual a outra. 2 igual a 1 mais 1. Mas aí, ao fazer isso, essas suas novas frações, você consegue, você já sabe, já viu no primeiro vídeo da série, como encontrar a primitiva dessas frações, digamos, mais simples. Né? Então aí você usa a mudança de variável e encontra, tá, a primitiva da sua função racional inicial como a soma dessas primitivas de cada um desses termos da decomposição que a gente fez. Pois bem, o que nós vamos falar hoje é como proceder, como encontrar a primitiva de funções que envolvem raízes, quando a sua variável x está dentro de uma raiz, né? Ou é um x a 1/3, alguma coisa dessa forma. Tá? Como nós vamos ver, nós vamos resolver esse problema, né, conseguindo transformar ele, né, num problema envolvendo funções racionais, na nova variável. Né? Então, nessa nova variável, já vê como a gente faz essa transformação. Tá? Então, vamos ver como nós podemos encontrar a primitiva de funções com radiciação. O primeiro tipo de problema que iremos estudar é este. Tá? Encontrar a primitiva de uma função da forma uma função racional, R, uma função racional dos seus argumentos. Os argumentos aqui são x e as potências de x. No caso, né, as raízes de x. Então, x elevado a meio, né, a raiz de x, x a 1/10, x a 3/5 e assim por diante. Tá? Então, a função que eu quero encontrar, a primitiva, é uma função racional desses argumentos. Como que eu resolvo esse problema? Eu vou olhar para as frações que estão envolvidas nas potências de x. Tá? Então, no caso aqui, como eu escrevi desse jeito aqui, com essa notação, eu vou procurar as frações de mn até r sobre s. Tá? De m sobre n até r sobre s. E vou procurar pelo denominador comum, tá, a essas frações. Vou denotar esse denominador comum por k. Tá? Então, se k é o denominador comum a estas frações, eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou escrever que x é igual a t elevado a k. Ou x elevado a 1 sobre k, né, raiz késima de x igual a t. Pois bem, como nós vamos ver nos exemplos a seguir, tá, com esta mudança de variável, tá, o meu problema se transforma no problema de encontrar a primitiva de uma função racional da variável t. E, bom, esse problema, né, de encontrar a primitiva de funções racionais a gente já sabe resolver. Então, a gente resolve esse problema, encontra a primitiva na variável t e depois voltamos para a variável original, para a variável x.
Vamos ver um exemplo. Aqui está. Então, é isso que eu estava falando. Nós temos aqui, quero encontrar a primitiva dessa função, que envolve aqui, né, é uma função racional, né, e só que os argumentos aqui é x elevado a meio, a raiz de x e x elevado a 3/4. Pois bem, então, o que eu faço? Olho para as frações. No caso, meio e 3/4. Quem é o denominador comum a elas? É 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever raiz quarta de x igual a t, ou x igual a t elevado a quarta. Essa vai ser minha mudança de variável. Então, aqui está x igual a t elevado a quarta, e para fazer a mudança de variável, eu preciso aqui da minha derivada de x em relação a t. A derivada de x em relação a t é 4t ao cubo. Então, fazendo isso, colocando isso aqui, fazendo a minha mudança de variável, então, onde está x, eu vou escrever que x é t a quarta. Então, t a quarta aqui onde está x, t a quarta. E tem que levar em conta a minha derivada, dx dt. dx dt, 4t ao cubo. Agora, aqui eu tenho t a quarta elevado a meio. Isso é igual a t elevado a 4 vezes meio, ou seja, t ao quadrado. Nesse denominador aqui, t a quarta elevado a 3/4 é igual a t elevado a 4 vezes 3/4, ou seja, t ao cubo. Então aqui no denominador eu vou ter um t ao cubo aqui, e aqui em cima um t ao quadrado, que com esse t ao cubo aqui vai me dar t à quinta. Então é isso que eu tenho. Fazendo a mudança de variável, eu troco esse meu problema nesse aqui, que é uma função racional. Quer dizer, a função que eu quero encontrar, a primitiva, é uma função racional. Ela não está na forma ainda que a gente discutiu, tá, no vídeo anterior, tá, que era quando a função que estava no seu numerador, né, tem o grau do polinômio no numerador menor que do denominador. Né? É nesse caso aí que eu faço a minha decomposição em frações parciais. Mas não tem problema, como a gente já viu, é só dividir esses dois polinômios. E no caso isso é muito simples, porque eu faço aqui simplesmente somo e subtraio t ao quadrado. Porque aí t à quinta mais t ao quadrado é igual a t ao quadrado que multiplica t ao cubo mais 1. E aí t ao cubo mais 1 no numerador com o denominador cancela, sobra o t ao quadrado. E como eu somei e subtraí t ao quadrado, bom, vai sobrar um termo com t ao quadrado sobre t ao cubo mais 1. Então, nós vamos obter isso aqui. Tá? Então, é isso que temos. Tá? E, bom, a primitiva aqui é simples, né? Do t ao quadrado é o meu t ao cubo sobre 3. Então, aqui eu tenho 4/3 de t ao cubo. Então, falta calcular, tá, esta primitiva aqui. Tá? Bom, como eu falei, num caso geral, tá, a gente faz a decomposição em frações parciais. Tá? E para isso eu vejo quem são as raízes do polinômio do meu denominador. Então, as raízes de t ao cubo mais 1. Entretanto, bom, da experiência que a gente já viu no primeiro vídeo, essa primitiva aí é muito fácil de encontrar. Tá? Porque, como a gente faz, ao fazer a mudança de variável, a gente tem que levar em conta também a derivada. E veja, quando eu tenho t ao cubo aqui, um t ao quadrado no numerador, se eu faço a mudança de variável t ao cubo igual a u, então esse t ao quadrado que está aí no numerador vai desaparecer ao fazer a mudança de variável. Então eu não preciso fazer a decomposição em frações parciais e depois uma mudança de variável. Eu posso fazer a mudança de variável direto aí. Tá? Então é muito mais simples esse caso. Tá? Então é isso que eu estou falando aqui. Ó. Então, essa aqui, ao fazer minha mudança t ao cubo igual a u, o que eu obtenho? Onde está esse ó, t ao cubo é u. Aqui no t ao quadrado eu escrevi t em função de u, quer dizer, seria t igual a u a 1/3 elevado ao quadrado. Mas eu deixei aqui indicado t em função de u, porque aqui depois eu vou ter que calcular a minha derivada dt du, que é 1 sobre du dt. Né? E du dt é 3t quadrado. Então 3t quadrado em função de u, e agora t quadrado com t quadrado, um cancela o outro, né? Então fica 1/3 de 1 sobre u mais 1. Né? E, bom, essa primitiva é simples, a gente já sabe que é logaritmo do módulo de u mais 1, tá? E u é t ao cubo, então 1/3 do logaritmo de t ao cubo mais 1, mais a constante arbitrária que eu vou deixar para escrever
só no final. Tá? Pois bem, então agora é só pegar esse resultado aí, colocar onde eu tinha o resultado que eu estava anterior, que tinha aqui o 4/3 de t ao cubo, né? Então eu tenho isso aqui na variável t, e agora eu tenho que voltar para a variável x. Então, voltando para a variável x, tá? Lembrando então que x era t à quarta, então t é x elevado a 1/4, então aqui está x elevado a 3/4, t aqui também 3/4, e, bom, coloquei minha constante arbitrária ali, né? E essa é, portanto, a primitiva dessa função, que é o resultado do problema que eu tenho. Tá? Bom, vamos agora considerar um outro tipo de função com radiciação. Nosso segundo tipo de problema é este. Temos aqui, então, uma função racional, tá? Como no caso anterior, envolvendo x, como no caso anterior, mas agora as minhas raízes não estão aqui em x, quer dizer, eu não tenho x elevado a m sobre n. O que aparece elevado a alguma coisa, onde eu tenho aqui uma raiz, é esta combinação aqui, ax mais b sobre cx mais d. Tá? Então vejam, ax mais b sobre cx mais d elevado a mn, assim por diante até a mesma combinação ax mais b sobre cx mais d elevado a rs. Tá? Então, claramente isso é diferente do caso anterior, mas resolvemos da mesma forma. Como assim? Tá? Eu olho as minhas frações de mn até rs, procuro o denominador comum e, denotando esse denominador por k, eu faço a mudança de variável ax mais b sobre cx mais d igual a um t elevado a k. Como no caso anterior. No caso anterior eu fazia x igual a t elevado a k. Agora é a combinação que está envolvida nas minhas raízes. Tá? Então é essa combinação aqui que eu vou usar para fazer a mudança de variável. E ao fazer isso, tá, o resultado, a minha nova função, a variável t será uma função racional que a gente já sabe como resolver. Vamos fazer um exemplo. Pois bem, aqui temos um exemplo do tipo de função que estamos considerando. Vejam que agora a minha raiz não envolve x, mas no caso x mais 4. Bom, mas como vimos, o modo de resolver o problema é o mesmo. Nesse caso, eu preciso encontrar, então, a primeira coisa a fazer é ver quem é o denominador comum das minhas frações. Mas como eu só tenho uma mesmo, então não há dúvida no que fazer nesse caso. Então, a mudança de variável aqui é chamar essa raiz de x mais 4 de t. Ou seja, x, né, é igual a t ao quadrado menos 4. Tá? Então, para fazer a mudança de variável, eu preciso da derivada. Então, dx dt aqui é 2t. E é só então colocar isso aqui na minha função, nessa integral indefinida aqui. Então, onde está essa raiz de x mais 4, eu coloco que é t. Onde está esse x é o t quadrado menos 4. E aqui é a minha derivada, dx dt, que é 2t. O resultado, então, é o quê? Eu vou ter que calcular a integral de uma função racional, que é t ao quadrado dividido por t ao quadrado menos 4. Esse t com esse t aqui, esses dois dão t ao quadrado sobre t ao quadrado menos 4. Ora, para fazer depois a decomposição em fração parcial, o polinômio que está no numerador tem que ter um grau menor que o de baixo, então vamos dividir um polinômio pelo outro, que nesse caso é muito simples, né? T ao quadrado sobre t ao quadrado menos 4, eu somo e subtraio 4, então vai me dar 1 mais 4 sobre t ao quadrado menos 4. Né? E tem um 2 aqui ainda, né? Tá? Bom, enfim, mas então vai dar esse 8, né? O 4 com 2 dá um 8, tem esse 2 aqui, tá? Então fica 1, mais aqui, então 1 sobre t quadrado menos 4. Aqui eu vou ter t, né? Tá? Essa primeira parcela aqui t, e agora essa aqui que eu vou ter que calcular. E eu calculo isso aqui fazendo minha decomposição em fração parcial. T ao quadrado menos 4 é t mais 2 que multiplica t menos 2. Então eu escrevo isso como um a t menos 2 mais um b t menos 2. Encontro quem é a e b, esse problema a gente já fez. Tá? Já fizemos no vídeo anterior. Né? Então, essa aqui é a decomposição e cada uma dessas primitivas aqui dá um logaritmo. Né? Então,
é o logaritmo do módulo t menos 2, aqui do módulo de t mais 2. Deixo tudo numa uma única forma aqui. E junto com o resultado que eu tinha antes, né? Qual que era o resultado aqui, ó? É desculpa, aqui ó, vai ter um t daqui, né? Tá? Então isso mais o t, e o t é raiz de x mais 4. Né? Então eu coloco onde está t, essa raiz de x mais 4, e é esta aí a primitiva, tá, da minha função. Né? Essa é a primitiva da função nesse problema. Vamos agora complicar um pouquinho. Nosso próximo tipo de problema é este. Tá? Então aqui eu tenho uma função que eu quero encontrar a primitiva, onde essa função ela é uma função racional de x e da raiz de ax² mais bx mais c. A complicação aqui é por causa dessa raiz aqui, mas aqui no caso a raiz quadrada de uma função de grau 2, um polinômio de segundo grau. Tá? Pois bem, como que nós resolvemos esse problema? Aqui depende, tá, a solução desse problema depende, como vamos ver, dos sinais de A e de C. Tá? E também você levar em conta que, esquecer que quem está aí dentro dessa raiz, né, esse ax² mais bx mais c, tem que ser uma quantidade positiva. Tá? Pois bem, então vamos considerar nossa primeira possibilidade. A primeira possibilidade aqui é se A for positivo. Tá? Então, se A for positivo, bom, vamos fazer o que a gente chama da primeira substituição de Euler. Tá? No que consiste essa primeira substituição de Euler? É pegar, então, esta minha raiz aqui, tá? Eu vou definir uma nova variável agora. Primeira substituição, quer dizer, o que eu vou fazer? Vou definir uma nova variável, de x eu vou passar para t. Mas como eu vou escolher essa variável t? A variável t vai ser solução desta equação aqui. Eu vou escrever essa raiz de ax² mais bx mais c igual a mais ou menos, o sinal já comento. Tá? Essa raiz de a, portanto, por isso que eu estou falando que o a tem que ser positivo. Tá? Então essa raiz de a vezes x mais t. Veja, o que eu estou fazendo aqui? O nome para isso é fazer uma linearização. Tá? O problema aqui é a raiz. A raiz é o meu problema. Ora, então eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando eliminar essa raiz aí, através da minha variável t. E como que eu vou escolher? Como a gente vai ver, ao fazer isso, o problema a gente vai conseguir resolver o problema. Mas aí você fala, bom, mas quem é t? T é solução disso aqui. Eu vou ter que resolver esta equação. Tá? T é definido por essa equação. Nós vamos ter que resolver esta equação para encontrar t. Tá? E aí, encontrando t, eu faço a minha mudança de variável no problema ali. Em relação ao sinal, como nós estamos querendo calcular a primitiva, tá? A escolha do sinal não é importante aqui. Tá? Por quê? Porque eu vou passar então, o problema para a variável t, com uma certa escolha de sinal, mas depois eu vou voltar para a variável x. Tá? Essa escolha do sinal, ela seria importante se eu estivesse calculando uma integral aqui propriamente dita, né? A tal integral definida, né? Então, onde eu tenho aqui, eu preciso calcular que eu tenho meus dois extremos, né? Estou calculando a integral de um extremo A até um extremo B. Né? Não, desculpa, A e B aí não. No extremo alfa até um extremo beta. Tá? Então, nesse caso, aí o sinal é importante, porque dependendo do sinal aí do A, dessa mais ou menos, né, que envolve aí, você pode ter ou não solução na variável t. Porque aí, veja, aí eu vou ter que trocar o alfa e o beta por novos valores em t. Onde x vale alfa, o t vai valer um alfa'. Onde x vale um beta, o t vai valer um beta'. E tem que ser tal que eu consiga encontrar, né, tenha solução para esses dois. Então aí você pode ter um problema sim com a questão da qual sinal você escolhe. Tá? Mas, para nós, aqui, como nós vamos mudar para t e depois voltar para x, a escolha aí vai, às vezes eu faço uma escolha, mas depois eu volto com ela. Né? Então, não vai oferecer grande problema. Tá? Pois bem, então, vamos ver um exemplo de como fazer isso, como calcular a primitiva nesse caso. Aqui temos um problema do tipo que estamos considerando, vejam, é a raiz de um x² mais outros termos, né? No caso aqui eu não tenho o x, né? Então é só x² mais um c. E, bom, podemos, para buscar a primitiva dessa função, fazer a primeira substituição de Euler. Porque, nesse caso, o termo que multiplica
x², o meu a, ele é positivo, no caso igual a 1. Então, a minha mudança é, aqui eu vou considerar fazer a mudança de variável. Essa raiz de x² mais c é mais ou menos a raiz do a, que é 1, vezes x mais t. Então, eu vou resolver isso aqui para encontrar x em termos de t. Pois bem, para fazer isso eu vou quadrar os dois lados da minha equação. Então, do lado esquerdo fica x² mais c. No lado direito eu tenho aqui então x². De acordo com o sinal mais ou menos, eu vou ter aqui mais ou menos 2xt mais t ao quadrado. O x² em cada lado aqui dessa expressão eles cancelam. E então eu resolvo isso agora então aqui em termos de x. E encontro que x então é mais ou menos c menos t2 sobre 2t. Bom, eu vou escolher o sinal positivo. Nesse caso aqui não vai fazer diferença. Eu vou escolher aqui o meu sinal positivo. E, bom, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar calcular aqui, a minha derivada dx dt. Né? Então, aqui eu tenho c com o sinal positivo. A raiz aqui, esse termo, raiz de c2 mais c, né, que aparece aqui. Eu vou usar essa expressão aqui, né? Tá? Então, onde está esse x aqui? Eu vou escrever, então, a minha expressão para x. Coloco ele aqui. Tá? Então, o meu denominador vai ser dessa forma aqui, em termos da variável t. E eu preciso calcular a derivada também, dx dt. Tá? Então, aqui eu só simplifiquei minha expressão, né? Tá? Então, dá isso. Né? E a derivada dx dt, eu calculo ela usando, por exemplo, a regra do quociente. Tá? Então, é um cálculo simples e dá isso aqui. Tá? Pois bem, então, com essas expressões, onde está esta raiz, eu substituo por esse termo. E aqui, meu dx dt que vai aparecer ao fazer a mudança de variável, eu vou substituir por isso aqui. Então, aqui estão minhas duas expressões. Então, a primitiva que eu estou precisando calcular. Então, onde está essa raiz aqui, eu coloco esse termo. Onde está aqui dx, vai ficar dx dt vezes dt. E o dx dt é isto aqui. Agora a gente prossegue aqui, faz um certo milagre de cancelamentos aqui. Tá? T aqui com esse T2T com esse 2T. Tá? Vejam que eu vou ter aqui ó, T². Aqui em cima eu tenho sinal negativo. Mas olha, T² e C. T² e C aqui. Então, esse termo cancela esse. Esse com esse cancelam. Tem um 2 que cancela. Veja, aqui vai ficar 2T e esse 2T. Então vai sobrar só 2T aqui nesse denominador. 1² cancela esse aqui. E o 2T, o 2 que sobra com esses outros dois aqui, um cancela o outro. Então, depois de tudo isso, eu falei dos milagres e cancelamentos aqui, sobra apenas 1 sobre t. Né? E, bom, aqui então, nesse caso, a primitiva é menos logaritmo do módulo de t. E agora eu tenho que fazer o quê? Voltar para a variável x. Vamos lembrar aqui, ó, t é quem? É a raiz de x2 mais c menos x, né? Porque eu escolhi o sinal positivo. Então, aqui onde estou, está aqui. Então, está aqui minha expressão. Então, a primitiva que eu estou procurando é menos logaritmo, o t é isso aqui, raiz de x2 mais c menos x, mais a minha constante arbitrária. Bom, voltando agora para o caso que estamos considerando. Quando A é positivo, então a gente pode fazer a primeira substituição de Euler. Se for negativo, não. Né? Mas eu posso olhar também para C. Tá? Por quê? Eu posso ver se C for positivo, porque aí eu posso extrair a raiz de C. Tá? Então, uma outra possibilidade, uma outra mudança possível é a chamada segunda substituição de Euler. Tá? Que a gente vai escrever então a raiz de ax2 mais bx mais c, se c for positivo, como sendo xt mais ou menos a raiz de x. Então, isso é uma equação para... Isto define t. É uma equação que, ao resolvê-la para t, me dá a mudança de variável que eu quero. Tá? Como então um c é positivo, aqui tudo bem, eu tomar essa raiz de c aí. Então, agora, é esta equação aí que vai definir a minha mudança de variável. Vamos ver um exemplo. Aqui está o caso. Tá? Então, bom, eu tenho a raiz de 1 mais x². Tá? Ela está tanto no numerador como no denominador, mas é ela que está aí. E é ela que é a raiz do meu problema. Literalmente, a raiz do problema.
Tá? E então, aqui, bom, nesse caso, claro, eu posso fazer também a primeira substituição de Euler, porque A igual a 1. Mas vamos ilustrar a solução desse problema fazendo a segunda. Então, eu vou escrever o quê? 1 mais x quadrado como xt mais ou menos a raiz do c. O c, nesse caso, é 1. Tá? Então, para encontrar agora a expressão para x em função de t, eu vou fazer o quê? Vou quadrar os dois lados da minha equação. Tá? Então, eu vou ter isso aqui. 1 cancela, né? Então, vai cancelar 1 e vejam, vai sobrar x quadrado e x. Um desses x aqui eu cancelo também, coloco em evidência e cancelo. E vai sobrar apenas, no caso, 1, que vai vir daqui, o x daqui, o xt quadrado daqui, e esse mais ou menos 2t daqui. Então agora eu resolvo isso para x em função de t, que me dá essa expressão aqui. Tá? E novamente aqui, como vocês veem, o problema é uma questão que eu posso escolher sinal positivo ou negativo, eu vou escolher o sinal positivo. Tá? Então x 2t menos 1, 1 menos t quadrado. A minha derivada de x em relação a t, uso aqui a regra do quociente, tá? Eu já fiz as simplificações aqui dentro necessárias e me dá esta expressão aqui. Tá? E, bom, a expressão, o outro termo que eu tenho que encontrar, raiz de 1 mais x quadrado igual a xt mais 1. Tá? Eu vou agora pegar t, onde está esse x aqui, né? Vou escrever o x em função de t, então é o 2t menos 1, 1 menos t quadrado vezes t. Sim, vou simplificar essa expressão aqui, que me dá isso. Tá? Então agora eu já tenho todos os ingredientes que eu preciso para fazer a minha mudança de variável dentro da integral indefinida. Então, desculpe, faltou esse termo aqui, tenho também, só recordando aqui, ó. Então esse termo eu já sei como que é, o x a gente já encontrou também, é isso. Essa expressão que falta, né? O dx dt também eu já calculei. Então essa expressão aqui, depois que você substitui essa expressão, que faz as simplificações também possíveis, vai te dar esse termo aqui. Então agora, colocando tudo isso dentro da minha expressão, do que eu estou querendo aqui calcular, tá? Então esse termo, ó, esse aqui, 1 menos essa raiz ao quadrado, é esse termo que está aqui. Tá? O x quadrado, no denominador, é esse termo aqui. O x, vejam, o x está aqui, ó, x é esse aqui, 2t menos 1 sobre 1 menos t quadrado. Ele estava no denominador, então é 2t menos 1 dividido por 1 menos t quadrado, que eu passei para o numerador, que é o que está aqui, tudo ao quadrado. Tá? Esse termo aqui, essa raiz de 1 mais x quadrado, é esse termo aqui, que é este aqui, ó. Tá? Então nota que isso que viria aqui no denominador foi para o numerador. E finalmente este aqui é o que veio da minha derivada, tá? Que eu tinha acabado de calcular. Bom, aqui acontecem algumas simplificações também. Tá? Vejam, esse cancela com este cancela com este e com uma dessas potências aqui, esta e esta. O 2t menos 1 quadrado cancela com esse aqui também. Tá? Então, como falei, acontece aqui um milagre de cancelamentos aqui. Tá? E veja o que acontece no final. Simplesmente essa expressão aí. Tá? E, bom, aqui eu tenho o quê? Uma função racional. Tá? E, bom, o cálculo disso aí é simples. Primeiro eu faço, então, como ele já fez várias vezes, divido um pelo outro, que me dá isso aqui. E isso aqui é decomposição em frações parciais. O termo vai dar logaritmo, a gente já resolveu isso algumas vezes. Então me dá isso na variável t. E agora então é voltar o problema para a variável x. Então, essa é a expressão que definiu o t. Passo 1 para o outro lado, divido pelo x. Então t é simplesmente dado por essa expressão e coloco aqui de volta. Então o resultado, tá, não é assim dos mais bonitos e agradáveis de se ver, mas não é isso que vem ao caso, né? Então, a primitiva dessa função é esta aqui. Pois bem, é isso. Vamos para o próximo caso. Continuando com o nosso problema. Existe ainda uma outra mudança, um outro tipo de mudança de variável que eu posso fazer. Tá? Vamos supor que essa raiz aqui, quem está aqui dentro, né, o ax quadrado mais bx mais c, tá? Vamos supor que ele tenha, tá, esse polinômio de grau 2, tenha duas raízes reais. Tá? Então, se ele tiver duas raízes reais, vamos pegar uma delas. Tá? Vamos chamá-la de alfa.
Então, alfa é uma das raízes reais dessa equação. Tá? Nesse caso, tá, eu posso fazer ainda a chamada terceira substituição de Euler, que é pegar, então, onde está essa raiz de ax2 mais bx mais c, escrever que isso é igual a x menos essa raiz que eu escolhi, alfa, vezes t. Então, isso aí, essa expressão vai me definir t. Eu preciso resolver essa equação para achar x em função de t, como a gente fez nos casos anteriores, né? Mas enfim, mas isso acho que a gente já viu como faz, já é um passo tranquilo. Então, o fato é que ao fazer essa mudança, nós vamos encontrar uma função racional de t. Vamos a um exemplo. Aqui temos, tá? Então, o problema, a nossa raiz de x² mais 3x menos 4. Tá? Quais são as raízes disso aí? Tá? Bom, x² mais 3x menos 4, as raízes são 1 e menos 4. Então, eu tenho duas raízes reais. Então, para definir a minha terceira substituição, tá, de Euler, eu preciso escolher uma delas. Vamos escolher 1, tá, o x igual a 1. Então, a expressão que vai definir minha mudança de variável é essa aqui. A raiz, tá, do x2 menos 3x menos 4 igual a x menos 1 vezes t. Tá? Então, isso aqui, aqui eu escrevi aqui do outro lado essa expressão usando as raízes, né? X menos 1, x menos 1 menos 4. Tá? Então, daqui eu posso resolver facilmente, tá, a expressão para encontrar x em função de t. Eu pego aqui quadro dos dois lados, tá? Então, x menos 1 ao quadrado, aqui eu vou ter, quando tomar ao quadrado aqui, sai a raiz, né? Fica x menos 1, x mais 4, e o x menos 1 vai ser cancelado com 1 dos quadrados aqui, né? Então, fica x menos 1t ao quadrado igual a x mais 4. Então, daqui eu encontro x como t² mais 4 sobre t² menos 1. Então, essa é a expressão para x. Para continuar com a minha mudança de variável, eu preciso também da minha derivada de x em relação a t, que eu calculo, tá, usando a regra do quociente. Então, aqui está o uso da regra do quociente, tá, o cálculo das minhas derivadas aqui, e simplificando essa expressão, eu vou encontrar isso aqui. Tá. Então, veja, agora eu já tenho os ingredientes necessários para proceder, tá, com o meu problema. Esta raiz aqui eu vou substituí-la por x menos 1t, e onde está esse x aqui, eu vou colocar esse x, então vai ficar tudo em função de t, e aqui o dx dt. Tá? Então, ó, como eu falei, isso aqui x menos 1t, onde está esse x menos 1, tá? Eu coloco essa expressão e faço as simplificações, e vai me dar isso aqui, 5t ao quadrado menos 1t. Jogo tudo isso agora aqui na expressão uma integral indefinida, então, essa 1 sobre a raiz aqui me dá essa expressão, tá? Só olha aqui, ó, é 5t sobre t² menos 1, ficou 5t, t² menos 1 que está no denominador vai para o numerador aqui, e esse meu dx dt. Vejam que t com esse t cancela, t² menos 1, t² menos 1 ao quadrado aqui, então esse quadrado aqui, 1 vai embora, cancela esse numerador, dá simplesmente 1 sobre 1 menos t², que é sair novamente decomposição em frações espaciais, e integração que me dá logaritmo. Tá? Então a expressão vai dar logaritmo de 1 mais t sobre 1 menos t. Tá? E, bom, agora é só voltar. Onde está t, eu volto para o meu termo aqui. Ó. Tá? Então, vamos voltar aqui para a gente ver. Vejam aqui, onde está x menos 1, x à quarta, aqui, x, ó, t é x menos 1, x mais 4, tá? Ou essa raiz aqui. Então, fica desse termo aqui, ó. Só mais uma vez aqui, ó. X menos 1, não, desculpa, ao contrário, t ao quadrado, x mais 4 dividido por x menos 1. Então, t é a raiz de x mais 4 sobre x menos 1. Isso está aqui. Bom, agora é só colocar isso nessa expressão. Tá? E eu tenho, então, só aqui troquei. Né? Aqui segue, então, a primitiva, tá, da minha função. É isso. Você pode estar se perguntando o que fazer no caso em que ax² mais bx mais c igual a 0 não tem duas raízes reais. Pois bem, vamos ver o que acontece nesse caso. Primeiro, vamos escrever uma identidade aqui. Ó. Ax² mais bx mais c. Vejam, isso aqui é igual a essa expressão
E de fato, vejam, ao pegar isso aqui e levo isso ao quadrado, eu vou ter 4a ao quadrado x quadrado. E esse 4a ao quadrado x quadrado, com esse 4a aqui, fica ax quadrado, que é esse termo. Aí aqui eu vou ter depois 2b, 2 com 2, 4abx. Então, o 4a com esse 4a cancela e fica apenas bx. É o que está aqui. E depois eu tenho b quadrado. O b quadrado com esse menos b quadrado cancela. Então sobra apenas 4ac. Ora, 4ac com esse 4a, o 4a cancela e fica c. Tá? Em outras palavras, aqui eu completei o quadrado. Tá? Pois bem, só que isso é importante agora. Veja o que acontece aqui. Se eu não tenho duas raízes reais, então o discriminante, tá? Aqui, o discriminante tem que ser menor ou igual a zero. Por quê? Ora, se o discriminante é maior que zero, eu tenho duas raízes reais. Então, se eu não tenho duas raízes reais, ele tem que ser menor ou igual a zero. Igual a zero é uma apenas, menor que zero, as raízes são complexas. Então, essa quantidade b2 menos 4ac, o meu discriminante, tem que ser menor que zero. E vejam, ele aparece aqui nessa expressão com o sinal contrário. Não aparece b2 menos 4ac, aparece 4ac menos b2. Portanto, se eu não tenho duas raízes reais, esta quantidade aqui é maior ou igual a zero. Por outro lado, esta quantidade aqui é uma quantidade que está ao quadrado. Portanto, esta aqui também é maior ou igual a zero. Ora, isto significa então que, como tudo isso aqui é uma quantidade maior ou igual a zero, o sinal desse termo aqui, do ax quadrado mais bx mais c, é igual ao sinal do 4a, ou seja, ao sinal do a. Então, o sinal disto aqui, ax quadrado mais bx mais c, é igual ao sinal do a. Ora, mas, nesse caso, como eu tenho uma raiz, isto aqui tem que ser positivo. Porque senão, se ele for negativo, eu estou trabalhando então com funções complexas. E não é o caso. Tá? Tudo aqui é real. Então, ax quadrado mais bx mais c tem que ser positivo. Tá? Ou seja, então, o sinal do meu a aqui, tá? Ele vai ser também positivo. Tá? Se isso aqui for positivo. Bom, se ele for igual a zero, você vai perguntar, bom, se for igual a zero, eu vou ter zero ali, eu não tenho que calcular a integral de nada, eu vou ter que calcular a integral de um zero. Não. Então, se eu tenho aqui uma função, uma raiz aqui de uma quantidade que é positiva, isso implica então que o sinal do a tem que ser positivo. Tá? Então, quando eu não tenho duas raízes reais, isso implica que meu a tem que ser positivo. E se o a é positivo, o que eu faço? Eu uso a primeira substituição de Euler. Tá? E aí eu resolvo o meu problema. Bom, é isso. Vamos agora passar para um outro caso. Nosso próximo tipo de problema envolve funções desta forma aqui. Ó. X elevado a 1m, que multiplica a mais b, x elevado a n, tudo isso elevado a p, onde m, n e p são números racionais. Pois bem, para esse tipo de problema, é possível mostrar, nós não vamos fazer isso, não vamos ganhar muito dedicando, nós vamos gastar mais tempo para isso, para mostrar isso do que nós vamos ter de retorno. Né? É possível mostrar que esse tipo de problema aí, tá? A gente consegue reduzir ele ao cálculo da primitiva de uma função racional nos seguintes casos. Tá? Que se eu tiver, se p, tá, for um número inteiro, tá? E aí o m mais não importa, mas se p for um inteiro positivo, negativo ou zero, tá? Então, nesse caso, se p for um inteiro positivo, negativo ou zero, ou se m mais 1 sobre n também for um inteiro positivo, negativo ou zero, tá? Ou ainda, se m mais 1 sobre n mais p também for um inteiro, em qualquer um desses três casos,
você consegue reduzir esse problema a um problema envolvendo a primitiva de uma função racional, fazendo essa seguinte mudança de variável aqui, chamando x como sendo z elevado a 1 sobre n. Tá? Este n aqui. Tá? Então, sempre que eu tiver um desses três casos, essa mudança de variável x igual a z elevado a 1 sobre n, quer dizer, a raiz nésima de z, tá? Isso vai levar a uma integral, né, em z que é do tipo 1 ou 2. Aqueles que a gente viu agora atrás aí, tá? Do tipo 1 ou 2. Quer dizer, uma potência, que no caso z, elevado a alguma fração, né? Ou uma forma, no caso, az mais b sobre cz mais d. Né? Então, conforme desses dois casos aí aconteçam. Tá? É possível mostrar isso, mas como eu falei, é muito cálculo para pouco retorno, tá? Então nós vamos pular essa parte aí. Mas o mais interessante do que o cálculo disso é quando isso não acontece. Tá? Também não vamos mostrar isso, mas vou só passar essa informação, tá? Que é um resultado devido a Chebyshev. Tá? Então, se P, M mais 1 e N, e o M mais 1 N sobre P não são inteiros, quer dizer, nenhum desses casos aqui, 1, 2 e 3, nenhum desses casos acontece, tá? Você pode, claro, encontrar a primitiva dessa sua função, mas essa primitiva não pode ser escrita em termos de funções elementares. Tá? Dessas que nós estamos tratando, as funções elementares, quais são? Bem, são aquelas que a gente consegue definir usando operações da soma, produto, das funções, né, com composições, radiciação. Tá? Então, você não consegue escrevê-la em termos dessas funções. Falando, isso não significa que não exista a primitiva. Existe. São outras funções definidas de uma outra forma e que vocês vão aprender a fazer isso ao longo dos seus estudos nos próximos anos. Tá? Mas, então, esses são casos que, por enquanto, a gente deixa de lado. Tá? Mas, enfim, então esse é um aspecto bem interessante, né, desse resultado. Mas, então, quando acontece os casos 1, 2 ou 3, a mudança de variável x igual a z, a raiz enésima, né, de z, onde n é esse termo aqui, né, é esse cara aqui, tá? Isso leva ao problema, tá, em termos do cálculo, leva o problema ao cálculo, na nova variável, ao cálculo da primitiva de uma função racional. Pois bem, vamos ver alguns exemplos. Aqui temos um problema envolvendo o cálculo de três primitivas e, não por acaso, cada um desses três casos aí irá corresponder a cada um dos três que acabamos de comentar. Então, vamos calcular essas primitivas aí. O primeiro caso, tá, é esse aqui. Tá? E, bom, como que fazemos? Tá? O primeiro passo é identificar quem é M, N e P. Pois, como vimos, o problema terá solução, né? A gente conseguirá reduzir ele a um problema envolvendo o cálculo da primitiva de uma função com radiciação do que a gente chamou tipo 1 e 2, né? Quando acontecer algum daqueles três casos, 1, 2 ou 3. E os casos 1, 2 ou 3, que nós já vamos recordar, tá? Eles envolvem os números P, M e N. Então eu preciso ver quem são esses caras, né? Então vamos colocar o problema aqui da forma que nós colocamos o problema. É esse aqui, né? Essa é a forma que nós colocamos o problema. Aqui estão então M, N e P, que estão definidos desse jeito aqui. E agora é olhar para a expressão que foi dada e fazer as devidas identificações, né? E fazendo essas identificações nós vamos ter que ver que quando acontece algum desses casos, se P é um inteiro positivo, negativo ou zero, ou se M mais 1 sobre N é um inteiro positivo, negativo ou zero, e a mesma coisa com M mais 1 sobre N mais P. Se acontece algum desses três casos aí, a mudança de variável x igual a z elevado a 1 sobre N vai dar conta do meu problema. Pois bem, quem é P? Veja, P é o termo aqui, a potência dessa combinação A mais B, x elevado a 1n. Ora, então, é a potência desse cara aqui, não desse. Tá? E aqui, então, como a gente vê que A é igual a 1 e B igual a 1. Mas A e B não interessa, né? Então,
E vejam, esse cara aqui, quando eu coloquei o problema aqui, ele está no numerador. Então, para 1 mais x, 2/3 está no numerador, a potência aqui, quando eu passo isso para o numerador, fica esse termo entre parênteses elevado a menos 1. Portanto, P tem que ser menos 1. Quem está dentro aqui desses parênteses, aqui, o expoente do x é o meu n. Então, n é 2/3. E depois, esse aqui, o expoente do x, vejam, o m é quando ele está no numerador. Então, eu vou pegar esse x a 2/3, passo ele para o numerador, fica x a menos 2/3. Portanto, m é igual a menos 2/3. Ou seja, então, P, como eu falei, é menos 1, o n é o 2/3 e o m é menos 2/3. Bom, agora é só olhar e ver se algum desses três casos aí acontece. Bom, já de cara a gente vê que o primeiro caso está aqui resolvido. P é menos 1, é um número inteiro, negativo, mas o que importa é ele ser um número inteiro. Ora, então nesse caso, o problema, a gente consegue resolver esse problema com a mudança de variável x igual a z elevado a 1 sobre n. Então x é igual a z 1 sobre n, que é 2/3, ou seja, z a 3/2, ou x a 2/3 é igual a z. Então, agora eu vou fazer essas mudanças, vou pegar x a 2/3, escrever que ele é z, e tenho também que calcular minha derivada dx dz. Então, dx dz é só calcular aqui diretamente, dx dz é 3/2 de z elevado a meio. Pego tudo isso, jogo aqui, faço uma mudança na minha integral aqui indefinida. Então aqui é z, este é z, dx dz, 3/2 de z a meio. Então, eu tenho que agora, o meu problema se transformou no cálculo desta primitiva aqui. Tá? Eu cancelei z a meio com esse z aqui, ficou esse raiz de z aqui no denominador. Este aí envolve um problema, então uma função com radiciação, mas é do tipo 1. O que é do tipo 1? Tá? A minha raiz, ela envolve, no caso, z. Não é o tipo 1 mais z elevado a alguma coisa. Não. Ela envolve z. Tá? Apenas z. Então, a gente sabe que nesse caso, o que a gente teria que fazer? Olhar o denominador comum das diversas potências de z. Mas nesse caso só tem uma, que é meio, né? Tá? Então, a mudança de variável para esse problema aí vai ser chamar raiz de z de uma nova variável. Tá? Então, a raiz de z é a nova variável, ou seja, z é a nova variável que eu vou chamar de t. Então, z é t ao quadrado. Então, fazendo essa mudança de variável, então aqui, nessa raiz de z, eu vou ter um t aqui vai ficar 1 mais t ao quadrado, mais dz, dt é 2t. Então, o t que vai aparecer na mudança de variável vai cancelar esse t que aparece da raiz de z, ele vai ficar apenas o 2 aqui, e eu vou então chegar no cálculo dessa primitiva, que é imediato, né? Essa a gente já sabe que é o arco tangente de t. Então agora o que eu tenho que fazer? Agora eu pego t, escrevo de volta em termos de z, e pego o z, por sua vez, e escrevo ele em termos de x. Então, aqui está o cálculo da minha primitiva na variável z, e agora voltando então para a variável x, eu tenho então aqui a expressão para a primitiva, né, que eu estou procurando. E esse é o resultado. Vamos para o próximo caso. Nosso próximo caso é esse. Tá? Então, calcular a primitiva dessa função. Então, como falamos como no exemplo anterior, vamos aqui identificar quem são a m, n e p. Então, aqui a expressão geral. Aqui a expressão para o meu problema. Tá? Então, olhando aqui, o que eu tenho que ver? Depois de identificar cada um, ver se encaixa em cada um desses casos. Pois bem, quem é P? Ora, P, vejam, P é o expoente da combinação A mais B, x elevado a alguma coisa. Claramente, nesse caso, o A é 1 e o B é menos 1. Tá? Mas então, o termo P é o expoente desse 1 menos x quadrado. Só que o expoente quando ele está no numerador. Então, aqui eu tenho 1 menos x a meio. Quando eu passo ele para o numerador, fica 1 menos x quadrado elevado a menos meio. Então, P é menos meio. Quem é N?
n é 2. Nenhuma dúvida quanto a isso. N é 2. E m. Ora, o x aqui está no numerador já. Então, m é 3. Então, para esse problema, p é menos meio, n é igual a 2 e m é igual a 3. É isso que está aqui. Vamos ver se os casos agora, se a gente tem, se nossos 3 casos aqui, se algum deles é satisfeito. P é igual a menos meio. P é inteiro? Não. Então, caso 1 não é satisfeito. Caso 2. M mais 1 sobre N é inteiro? M é 3. 3 mais 1, 4. Dividido por N, que é igual a 2. Isso é igual a 2. É um inteiro. Então, o segundo caso é satisfeito. Se o segundo caso é satisfeito, então também a mudança de variável x igual a z elevado a 1 sobre n vai resolver o problema. Então, nesse caso, a mudança de variável x é igual a z, 1 sobre n, n é 2. Então, chamando x de raiz de z ou z igual a x quadrado, eu vou conseguir resolver o meu problema. Então, fazendo essa mudança, onde está x aqui, eu vou colocar z a meio. Tenho que calcular dx dz também, que é 1 sobre 2 vezes a raiz de z. Bom, coloco tudo isso, faço minha mudança de variável. Tenho aqui, escrevendo tudo em termos de z, aqui a parte correspondente à derivada. Vejam que z a 3 meios, esse raiz de z, vai sobrar só um z no numerador. Tá? Então aqui eu vou ter z sobre raiz de 1 menos z quadrado. Pois bem, mais um caso que a gente caiu então, no caso da função com radiciação. Só que essa aqui agora é do tipo 2. Tá? Por quê? Porque a minha raiz está num termo, não que envolve z no caso, mas envolve um termo da forma az mais b sobre cz mais d. Tá? Onde no caso o a seria menos 1, o b igual a 1, o c 0 e o d igual a 1. Mas enfim, é uma combinação envolvendo o z. Tá? Então é nesse termo aqui que está a minha raiz. E, bom, como que a gente resolve então nesse caso? Da mesma forma que o tipo 1, ou seja, procurando eu vejo as diferentes potências, nesse caso aqui seria do 1 menos z, né? E acho o denominador comum a essas diferentes frações, né, que envolvendo, né, os expoentes de 1 menos z. E nesse caso também só tem 1, né, e é, no caso, meio. Tá? Então, vou chamar o quê? Eu vou chamar a raiz de 1 menos z na minha nova variável t. E aí, bom, faço a mudança de variável, como a gente já sabe como fazer. Vou escrever o z dessa forma, dz dt é isso aqui, e coloco tudo aqui faço a minha mudança de variável. Então, dz daqui menos 2t, cancela, e o problema acabou resultando mais simples do que o melhor dos seus sonhos. Tá? Porque simplesmente aqui tem o caso que eu caio em um polinômio, né? Tá? Mais simples possível. Tá? Impossível, né? Então é um polinômio que aqui acho a primitiva facilmente dos dois casos, e agora eu volto de t para z e de z para x. Então, vejam, t é raiz de 1 menos x quadrado, então agora só coloco esses termos de volta aqui, tá? E então, pois lá, aqui, não esquece que eu tenho um meio aqui, vejam, eu tenho um meio, então eu tenho que dividir isso aqui por 2, né? Tá? Por isso que sumiu, aqui 2 e 2 aqui não está aqui nem aqui, né? Então, é isso, pessoal, eu resolvi essa expressão, só coloquei aqui essa raiz em evidência para deixar uma expressão um pouco mais elegante. Vamos para o próximo exemplo. Tá. Esse exemplo aí, tá? Bom, de novo, vamos identificar quem é M, N e P. Tá? Vamos então escrever de novo. Essa aqui é a expressão que define o M, N e P. Aqui é o que eu tenho. Tá? E depois que a gente achar quem é M, N e P, ver se um desses 3 casos aqui é satisfeito. Tá? Então, para esse exemplo aqui, o que eu tenho? Quem é P? Vejam, aqui a expressão aqui, 1 mais x quadrado, é essa aqui, a mais b x a n. Tá? Então, esse termo aqui, a potência é 3 meios, né? É a raiz disso ao cubo. Então, a potência aqui é 3 meios. Mas eu preciso que ele esteja no numerador. Então, P é menos 3 meios. N é 2. E M, quem é M? Ora, esse cara aqui, ele tem que estar no numerador. Então, M é menos 2.
Então, o que eu tenho? P menos 3 meios, N igual a 2 e M igual a menos 2. Primeiro caso. P é inteiro. P é inteiro? Não, não é. Segundo, M mais 1 sobre N. M mais 1 menos 1 sobre N2 menos meio. Também não é inteiro. Terceiro caso, M mais 1, a gente já viu que dá menos 1, dividido por N, que é 2, menos meio, mais P. Menos meio, menos 3 meios, menos 2. Sim, é um inteiro negativo, mas não importa, é um inteiro. Tá? Então, o caso 3 acontece aqui. Então, como acontece o caso 3, também podemos reduzir esse problema a um problema do tipo 1 ou 2, tá? Fazendo a mudança de variável, x é igual a z elevado a 1 sobre n. Tá? Então, como a gente falou, isso aqui dá menos 2, então z 1 sobre n, n é 2, então z a meio, raiz de z, ou z igual a x quadrado. Preciso para fazer a mudança, não, x quadrado é imediato, x quadrado aqui vai virar z, e aqui vai virar z também. Eu preciso do dx dz, que é 1 sobre 2 vezes raiz de z, que é x, né? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, tá? Então, aqui de uma outra forma, escrito a raiz com o z, com a raiz de z, fica esse 3 meios aqui, 1 mais z é 3 meios. Pois bem, e é esse. Pergunta agora. Bom, a gente sabe, como eu tinha falado, que a gente ia reduzir isso a um problema de funções com radiciação do tipo 1 ou do tipo 2. Que tipo de problema é esse? Tipo 1 ou tipo 2? Tá. Vejam, ele envolve potência de z e potência de 1 mais z. Aparentemente é um problema, digamos, misto. Né? Tá. Mas, bom, se é um problema misto de fato, então eu não sei como fazer para resolver. Tá? Mas veja, vamos ver se a gente consegue reduzir esse problema a um dos dois, porque aparentemente só pode ser os dois casos. De repente eu posso escrevê-lo de uma outra forma. E de fato, vejam só, eu posso fazer o seguinte nesse problema. Tá? Eu posso pegar, tentar reduzir a um problema desse tipo 2, tá? Notando o seguinte, esse z a 3 meios aqui, se eu multiplico em cima e embaixo por 3 meios, por z a 3 meios, na parte aqui, 3 meios mais 3 meios, vira z ao cubo. E o z a 3 meios, que ficaria aqui dividindo essa outra parcela, eu coloco aqui dentro desse 1 mais z a 3 meios. Desta forma aqui. Veja, eu não mudei o problema, não fiz nada. Quer dizer, além de reescrever, tá, a minha fração aí. Eu tenho um jeito de reescrever esse negócio, tá? Mas agora, claramente, a gente pode ver que a gente tem um problema do tipo 2. Porque aqui eu tenho z, não tenho z, aqui ó, uma função de z, tá? E aqui eu tenho um termo dessa forma, az mais b sobre cz mais d elevado, tá, aqui a alguma potência racional, né? Tá, então aqui de fato um 3 meios aqui, isso aqui é 1 mais z sobre z, ou seja, é esse caso aqui com a igual a 1, b igual a 1, c igual a 1 e d igual a 0. Tá? Bom, e como a gente faz nesse caso? A gente sabe que esse problema tem solução fazendo a mudança de variável 1 mais z sobre z a 3 meios, isso aqui igual a uma nova variável, que eu vou chamar de t. Pois bem, eu preciso agora aí, resolver isso para z em função de t, né? Preciso para substituir aqui, né? E também para calcular a derivada dz dt. Então, resolvendo isso em termos de t, né? Só para fazer aqui, quando leva isso e resolve em termos de z, vai me dar t a 2 terços, desculpa, menos 1, e daqui eu calculo a derivada também. E a derivada de z em relação a t me dá isso aqui. Tá? Pode fazer o cálculo, é isso aqui. A gente usa aqui a regra da cadeia, né? Então, tá? Esse denominador aqui fica ao quadrado, depois eu derivo aqui com o menos na frente, e a derivada desse t a 2 terços aqui vai ficar o 2 terços aqui, e 2 terços menos 1, que é esse menos 1 terço que aparece aqui. E agora, bem, agora a gente substitui tudo isso aqui. Ó. Onde dá esse z,
vai esse z dessa forma aqui. dz, dt, isso aqui. E depois esse termo aqui é t. Bom, colocando tudo isso na expressão, eu tenho isso aqui, né? E agora veja que acontece alguns cancelamentos aqui, ó. Eu tenho esse termo cancela com esse, fica só a potência 2/3 menos 1 no numerador, o t a 4/3 aqui, e veja, esse caso aí, eu posso simplesmente, isso aqui é o caso também, vejam, eu separo isso em duas parcelas, isso é t a 2/3 com 4/3, vai ter t a 2/3 no numerador, que é t a menos 2/3, a integração primitiva disso é t a menos 2/3 mais 1, que é 1/3 dividido por 1/3, e aqui 1 sobre t a 4/3 é igual, isso é t a menos 4/3, somo 1, menos 4/3 mais 1, menos 3/2 dividido por menos 3/2, então o resultado é a primitiva aqui, na variável t, me dá isso aqui. E finalmente então, t eu volto para x, e de x eu volto para z. Então, t em termos de x é isso aqui, t em termos de z. T em termos de z dá isso aqui, e depois z em termos de x me dá isso. Então agora, substituo onde está t, eu substituo essa expressão aqui, e tenho, portanto, que o cálculo da minha primitiva é isso aqui, é essa função aqui. Bom, nós vamos parar esse vídeo por aqui. Ainda teremos mais um vídeo sobre técnicas de integração. Esse vídeo será sobre integração de funções trigonométricas. Funções trigonométricas, como a gente bem sabe, são muito importantes e merecem um tratamento à parte, que é o que faremos no nosso próximo vídeo. É isso, pessoal. Até lá!